Olá, que bom que você está aqui novamente, né, comigo. Essa é a intenção, que eu possa sempre trazer algumas reflexões que despertem o seu interesse para que possamos alimentar toda essa engrenagem, né, que compõe esse projeto. E aqui é um dos espaços desse projeto. A semana passada eu não postei um vídeo porque justamente para quem me acompanha, né, viu que eu fiz um questionamento, eu joguei uma pergunta querendo saber qual é o tema do seu interesse, para que possamos, a partir dessa pergunta, nos aproximar um pouco mais. Muitas pessoas me responderam sugerindo ótimos temas, isso também ampliou também as minhas possibilidades, então eu agradeço a quem participou, né? E na medida do possível eu vou inserindo essas questões que foram trazidas a partir daquele questionamento que eu fiz. Então hoje, continuando, né, e alimentando um pouco mais esse espaço, qual é o tema que eu pensei para trazer hoje para conversar um pouquinho com vocês? Promessas insustentáveis. Eu acredito que você já tenha vivenciado pelo menos uma vez na vida algo semelhante ao que eu vou trazer. Por que eu digo semelhante? Porque não é possível vivenciarmos algo que alguém vivenciou, né? Lembrando que a psicanálise ela preza muito o particular, né? O singular. Então a minha ideia, quando eu trago alguns exemplos, jamais é fazer uma orientação, jamais com a intenção de que sigam os meus exemplos, jamais, mas sim para ilustrar um pouquinho e aproximar um pouco a minha fala da teoria, porque senão fica muito distante, né? Então tem a teoria, tem as experiências, eu coloco alguns exemplos para que possamos nos aproximar. Então, voltando ao tema, promessas insustentáveis. O que eu estou querendo dizer com isso? Geralmente, pensando novamente em qualquer relação, né? Entre pais e filhos, marido e mulher, funcionário e os seus colegas de trabalho, qualquer relação. Geralmente, no momento de crise ou no momento de um grande conflito, quando as pessoas estão dispostas, elas investem num diálogo. E geralmente o diálogo termina da seguinte maneira: então eu prometo que a partir de amanhã ou a partir desse momento eu irei mudar tais atitudes. E aí nesse momento é construído o quê? Um contrato verbal, aonde cada uma das partes acaba se comprometendo com determinadas mudanças, né? Um contrato verbal. E o que nós observamos? Que muito rapidamente, depois de 1 ou 2 dias, uma das partes acaba se frustrando muito, ou até aquela pessoa que propôs, né, todas aquelas mudanças, acaba se frustrando. Por quê? Porque não conseguiu sustentar aquilo que foi prometido. Ou se isso não acontece logo depois de alguns dias, em algum momento isso cai. As pessoas dizem assim: puxa, tive uma recaída. Então eu trago esse tema para que possamos pensar de uma forma não tão ingênua, eu diria até mesmo não tão infantil, né? Vamos deixar isso para as criancinhas, já que somos adultos, que possamos saber. É claro que eu posso ter projetos, mas aquilo que acontecerá amanhã ou na próxima semana não poderá estar muito distante do que acontece hoje. Porque aquilo que vai acontecer no futuro muito próximo, ele tem íntima relação com o meu momento de hoje. Então, se acontecer de amanhã muitas mudanças visivelmente ocorrerem, muito provavelmente isso vai cair logo mais. Por quê? Porque é algo que veio de fora, foi colocado por alguém. Porque toda mudança é fruto de um trabalho que a gente vai desenvolvendo e elaborando internamente com o passar do tempo. Claro, cada um com o seu ritmo, algumas pessoas mais rapidamente, outras mais vagarosamente, mas então fiquemos atentos a esses momentos tão comuns. Vem uma crise, logo depois da crise vem esse tal contrato verbal,
que geralmente não é possível de ser sustentado. Então fique aqui essa advertência para que você possa dar continuidade a isso que eu estou colocando nesse momento de uma forma particular. Como cada um vai articular os seus pensamentos com os meus estímulos, isso eu não sei. A minha intenção é justamente estimular reflexões. Então fiquem atentos. O próximo contrato verbal, saibam que nada se transformará do dia para a noite. É com muito investimento que a gente consegue algumas mudanças. E quanto mais tempo de vida a gente tem, talvez as mudanças sejam mais, talvez demoradas. Por quê? Porque já está bem cristalizado, né, a forma de funcionar, a forma de se relacionar com o mundo, com a vida e consigo mesmo. Então, esse é o tema que eu proponho para hoje. Promessas, contratos verbais, geralmente são insustentáveis. Tá bem? E eu aproveito a oportunidade para te fazer um convite, talvez você já saiba, se você me acompanha. Dia 17 de março eu vou fazer um evento onde será uma oportunidade presencial, né? Não vai ser nesse espaço aqui virtual. Eu vou tentar trazer um tema de extrema relevância. Eu acredito que todas as pessoas que participarão irão se identificar com aqueles personagens. Por que eu digo personagens? Porque eu vou fazer um evento que eu vou associar psicanálise e cinema e depois uma roda de bate-papo. Né? E é claro que quando a gente assiste aquelas imagens e aquelas cenas, a gente se apropria um pouco mais da mensagem, por quê? Porque tem emoção envolvida. Acaba sendo muito mais rico e mais interessante do que um momento onde a gente só compartilha muitas vezes uma teoria. Me parece, vamos ver, depois eu vou dizer, né, o resultado disso, que talvez seja uma oportunidade para que possamos nos aproximar ainda mais, né, das nossas experiências e fazer um link mais íntimo com a teoria, através daquelas imagens e cenas, tá bem? Então fiquem atentos, dia 17 de março eu vou fazer um pouco mais detalhada a divulgação em breve. Te aguardo no nosso próximo encontro, onde eu abordarei o seguinte tema: sintoma e o sistema familiar, tá bem? Até lá! E bom carnaval, né? Para quem curte, para quem gosta, e de toda forma, né, que cada um possa usufruir desse momento da sua maneira, singularmente. Até lá!